Olá, a graça e a paz a todos os irmãos. Amém? Amados, nesta noite nós gostaríamos de falar de um tema que eu acho relevante e talvez nós não estejamos dando o devido valor para ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. E nós queremos intitular essa pregação de "Não deis créditos a qualquer espírito". Encontramos? Amém? 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Amados, observe. Nós, cristãos, nós temos uma grande responsabilidade. Por quê? O cristão, ele deve vencer o mundo visível, né? E também as coisas do mundo invisível. Então a nossa luta é bem complexa. E nós temos que entender isso. E o apóstolo João aqui está nos convocando. Ele está falando assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes provai os espíritos. Talvez você possa questionar, mas por que provar os espíritos? Amados, provar os espíritos tem a ver com o mundo espiritual, aquilo que nós não vemos. Porque muitas vezes, a pastora gosta até de falar isso, que nós temos que ser prudentes como a pomba e sagaz como as serpentes. E nós, muitas vezes, nós só ficamos na primeira parte, né? Não damos o devido valor. E talvez você também possa estar questionando: como? Mas como posso fazer isso? Como é que eu posso provar os espíritos? É uma pergunta que valeria muito nós questionarmos a respeito. Mas enquanto nós não chegamos nela, eu, você, nós podemos pelo menos fazer a primeira coisa. Qual que é a primeira coisa que o apóstolo nos orienta? Não dar crédito a todos os espíritos. Não dar crédito a todos os espíritos. Você pode manter assim uma atitude de neutralidade em relação a todas as coisas do mundo espiritual, até que você tenha certeza que elas procedem e são de Deus, em vez de se manter aberto a tudo, né? A palavra está falando que eu não tenho que temer, porque muitas vezes eu fico aberto a tudo, porque eu tenho medo de estar rejeitando o que possa ser de Deus. Mas a palavra está falando para eu não temer, porque qual que é a ordem?
rejeitar, né? Eu tenho que não dar crédito para eles no primeiro momento. Quando Deus diz que você pode duvidar, amados, é porque você pode duvidar, né? Você tem uma ordem para duvidar, até que aquilo seja provado, que é verdadeiramente de Deus. Aí você pode talvez até estar se questionando, mas será que Deus iria ficar entristecido com a minha atitude de estar provando os espíritos? Qual que seria a resposta? Não, porque foi Ele que mandou que nós fizéssemos assim. Por que que eu tenho que fazer isso? Se você continuar lendo o versículo, você vai ver. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, esses espíritos são, então, os espíritos que falam e ensinam por meio dos homens, e não só dos homens, mas também de demônios. 1 Timóteo, por favor, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e os que têm cauterizado a própria consciência. Nos últimos tempos, amados, iria acontecer essas coisas. E eu creio que nós estamos nos últimos tempos. Não? Nós estamos bem próximo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Amém? Então aqui ainda continua a dúvida. Como poderemos provar tais espíritos, se só podemos ver o material, o visível, o homem? E o apóstolo continua ainda esclarecendo, no versículo 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Amém? Então aqui, amados, nós chegamos no versículo sobre os vencedores, no versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Gostaria aqui que você observasse os pronomes pessoais aqui. Aquele que está em vós contra aquele que está no mundo. Deu para perceber a diferença? Então, não vencer o mundo e as coisas do mundo, a fé do vencedor é o fator principal. Né? A fé do vencedor é o fator principal. Fé que se firma no Cristo vivo que nos resgatou. Fé que é edificada, que é fortalecida através do estudo da palavra. Ora, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas, amados, entenda, a nossa luta contra Satanás é fator principal e essencial, ou melhor, e essencialmente espiritual, né? Porque nós estamos num conflito espiritual, nós temos que entender isso. Então, como que isso
se desdobra. Olha, o Espírito de Deus no espírito do homem contra o espírito de Satanás no mundo, né, que penetra e permeia o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E nós, por enquanto, estamos aqui. Então não pense que nós estamos aqui de férias, a passeio. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Nós estamos aqui para nós estarmos preparados. Nós estamos aqui para sermos edificados e amadurecidos no projeto que Deus tem para nós. Então observe, o espírito do anticristo, que os crentes da época de João ouviram dizer que viria nos últimos dias, são espíritos enganadores, com doutrinas para seduzir até os eleitos. Amém? E esse espírito, nós vimos aqui que já estava no mundo nos dias de João, conforme mensagem que ele escreveu à igreja, ou às igrejas. Já estava no mundo, mas o clímax e o ponto máximo dele é no final, quando os vencedores de Deus estariam na última grande hora do teste pelo qual todos nós estamos buscando, o prêmio do trono de Deus, né? A nossa coroa da vida. Amém? Então, aquele que deve vencer precisa ser provado. Não existe um vencedor sem uma prova. Não existe um vencedor sem uma prova. Amém? Então, até que eu possa provar que toda essa revelação, que todo aquilo que foi falado é de Deus, eu tenho que manter cuidado. Eu não devo crer em qualquer espírito que ensina pela boca dos homens. Não importa o quão bom seja esse homem, sem provar a origem dos ensinamentos, né? Pela postura para com o Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo tem que passar por esta peneira, né? Mas observe, eu já cometi muito desse erro. Às vezes eu recebo uma profecia, às vezes eu recebo uma palavra, e em vez de pegar aquela palavra e escrever, anotar aquela palavra para depois ver se bate com a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos entusiasmados, né? Porque aquela palavra fala de bênção, fala de prosperidade, fala daquilo que eu estou querendo ouvir. Então, eis o motivo de nós termos que tomar cuidado. Então, o espírito que é de Satanás é o anticristo. Isso é, o que é contra Cristo. E o teste que o apóstolo deixa para nós, né, é claramente relacionado com a verdade sobre o nosso Salvador. Pois, da forma mais sutil, nós temos que entender isso, da forma mais sutil, os espíritos malignos podem instigar ensinos sobre Jesus que praticamente anula Jesus Cristo e a sua obra. E essa é uma preocupação, não? Porque se você pegar o Lucas, no capítulo 4, os primeiros versículos, fala da tentação de Jesus no deserto. Você vai ver ali que Satanás pegou palavras da Bíblia para induzir Jesus Cristo ao erro, né? Da mesma maneira que ele inverteu a ordem, né, dada por Jesus a Adão e Eva, quando ele conversava com Eva,
ele tentou fazer com Jesus. Então, amados, observe, a tentação de Jesus foi em cima da palavra de Deus, não foi em cima de outra coisa. Ele tentou levar Jesus à queda. Então nós temos que conhecer a palavra para que nós não sejamos induzidos a isso. Amém? Então, eles podem pregar outro Jesus em lugar do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Abre aí em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 4. Vamos dar fundamento a isso que eu estou falando. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelhos que não tendes abraçado, a esses de boa mente os tolerais. Né? Então, aí está falando, amados, que não serão poucos. Mas esta palavra aqui é para dentro da igreja. Né? Na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, está falando para os irmãos dentro da igreja. Ou um evangelho diferente que não tendes abraçado. Então, como que eu vou rebater tudo isso se eu não tiver conhecimento da palavra? Se eu for afoito, se eu for levado por toda onda de doutrina. Amém? Temos que ter cuidado. Ou será que foi por mero acaso que a orientação deixada é vigiai e orai? Por que vigiar? Porque nós temos que tomar cuidado com tudo isso, pois lindos ensinos, aquele sentimento do sagrado de cristão, podem eliminar totalmente o sacrifício expiatório de Cristo. Né? Como nós temos ensinamentos há muito tempo, né? Porque essa questão, você fala assim, fica em casa de hoje, para o povo de Deus já é um pouquinho velho, que já tinha ensinamentos anteriores que falavam, olha, você não precisa ir na igreja, você pode cultuar a Deus da sua casa, porque você é a igreja, e aonde é que você estiver, você vai estar cultuando. Mas onde está a coinonia dos irmãos? Onde está as provas que nós somos levados a praticar com a vida em igreja? Nós temos que tomar cuidado, né? Porque são ensinos maravilhosos, bonitos, mas vem com o sentido de encobrir, anular que Jesus é o nosso substituto, que é o substituto para os pecadores, e foi aquele que venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Então o povo de Deus tem que acordar. O povo de Deus tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Porque, amados, não é pelo fato de eu ter o nome de cristão, não é o fato de eu estar na igreja, não é o fato de eu estar participando da ceia, não é o fato de eu ser dizimista que vai produzir salvação. Isso tudo faz parte, mas nós temos que tomar os devidos cuidados em defender o verdadeiro evangelho, aquele que vai nos conduzir, aquele que nos leva a nascer de novo. Amém? Então, aqueles que devem vencer o espírito do anticristo, que está atuando no mundo, deve provar a palavra que está recebendo. E ele vai provar essa palavra pela palavra escrita, pela palavra de Deus, pela Bíblia.
Esta é apenas uma das várias maneiras que Satanás deve ser vencido nos nossos dias atuais. Amém? O fato dessa batalha, o fator dessa batalha é o ponto principal que nós desejamos enfatizar nessa noite. A grande luta dos vencedores no fechamento dessa era, né? A nossa luta é contra a obra do diabo e o mundo, contra o próprio Satanás, contra o espírito que agora opera através e dentro do mundo. Amém? Nós temos que entender isso. Se você estiver de acordo com o espírito do anticristo e o espírito do mundo, não haverá conflito para você. Né? Não haverá conflito. Quer dizer, se tiver tudo aqui tranquilo, você não está passando por prova, você não está passando por luta, né? O inimigo não está nem aí para você. Amados, esse é um ponto de preocupação. Esse é um ponto de preocupação. Se você estiver de acordo com o espírito do anticristo e o espírito do mundo, não haverá conflito com você. Mas o próprio fato de você ter os olhos abertos para a vitória de Cristo lá no Calvário, significa que Satanás vai desafiar você e vai levantar todos os recursos que ele tem no mundo para tentar te derrubar. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque você vai julgar os anjos caídos e ele. A igreja tem essa responsabilidade, esse perfil. Né? Então, antes que o juiz venha me julgar, eu tento comprar o juiz. Muito parecido com certo país aí da América do Sul, aí, vocês, né? Onde o superior tribunal está todo... Né? Mais ou menos desse jeito que ele quer fazer no plano espiritual também, amados. Foi nos dito que o tempo do fim, os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo capítulo 3, verso 13 disse isso. Né? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E muitos verdadeiros filhos de Deus, por falta de conhecimento, se tornarão instrumentos inconscientes para Satanás usar no dia a dia e sugar todo o poder, toda a energia que eles têm. Mateus 24, versículo 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Então observe, novamente, para se qualificar para o prêmio, amados, né? Porque eu tenho que ter isso em mente, nós estamos aqui numa disputa, e essa disputa, ela é individual, porque a salvação ela é individual. Então, as suas provas são provas isoladas, é você, né? Você tem os irmãos que podem te ajudar em oração, mas é você que tem que vencer. Então, cada futuro governante com Cristo deve ter o preparo, o treino individual e as suas circunstâncias, em que ele vai vencendo. É de luta em luta, é de glória em glória. Ele vai vencendo e vai crescendo e vai amadurecendo. E quando nós temos essa certeza e nós abraçamos isso, não pense que o Senhor não quer isso, Ele quer isso. Que nós vamos passando pelas provas, né? E cada vez que nós vamos passando pela prova, nós vamos dando glória a Deus. E vamos crescendo e vamos para a próxima, porque estamos sendo aprovados.
Você lembra aí quando você começou lá no jardim? Lá no primeiro ano. Vou colocar logo no primeiro. Primeiro ano, aquele tanto de prova, e você fez as provas e foi aprovado. Né? Quando você foi aprovado, você foi para o segundo ano. E mais provas, e você foi no final aprovado. Vem terceiro, veio quarto, veio quinto, veio sexto. O segundo grau. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí depois vem a prova. Qual prova? No meu tempo era vestibular, hoje é Enem. Enem? Então hoje é Enem. Aí você é aprovado para você entrar numa faculdade. Aí você faz curso, 5, 4, 6. Vai estudando. Aí depois vem especializações, mestrado, doutorado. E cada vez as provas vão ficando mais difíceis. Mas você vai passando. Você vai vencendo. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer e faz conosco. Então Ele vai permitir que Satanás se levante contra você. Se você tem dúvida disso, é só você ir lá em Jó. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, justo, fiel. Né? O que Deus estava fazendo? Jogando a isca para Satanás. Né? E Satanás caiu e começou a provar Jó. Mas no final lá nós vimos Jó dar o testemunho: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem. Ele cresceu ou não cresceu espiritualmente? Cresceu. E Deus quer exatamente isso conosco, que nós cresçamos. Cada jornada, cada circunstância. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Mesmo você estando ali no primeiro ano, você não ia fazer uma prova do quarto, ou do terceiro, ou do segundo ano. Você ia fazer uma prova do primeiro ano, pelo tempo que você estudou, pelo tempo que você esteve ali se preparando para aquela prova final. E é isso que o Senhor está falando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Você vai ter circunstâncias, você vai ter luta? Vai. Mas não serão superiores às suas capacidades. Então, amado, cada herdeiro de uma grande herança deve ser cuidadosamente treinado, de acordo com as suas capacidades e esfera de ação. Isso aqui me faz lembrar daquele rei que chamou os seus servos, e tem uma passagem, uma frase ali primordial, né? E de acordo com a capacidade de cada um, a um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos, e a outra ele deu 1 talento. De acordo com a capacidade de cada um. Então aqui, a sua capacidade e a sua esfera de ação é que vai te levando. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Está sendo preparado, amém? E nós estamos aqui exatamente para isso, para sermos preparados. Por quê? Porque um prêmio nos aguarda, uma coroa nos aguarda.
né? A parte dos vencedores no conflito é mencionado também em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11. Eles estão no conflito direto e pessoal com Satanás. Agora, não apenas com as obras dele, pois lá diz assim: o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está falando para os irmãos, né, da igreja que não vão conseguir subir na vinda de Jesus. Eles terão mais uma oportunidade, né? E essa oportunidade, eles terão que conseguir a salvação através, praticamente, da morte. Não vai ter outro caminho. Porque não vão poder aceitar a marca do anticristo. Terão que aceitar a marca de Deus. E eles vão fazer guerra, né? Amém? Bom, desse ponto, vamos dar uma olhada no futuro e ver que Cristo e os vencedores com Ele, o herdeiro e co-herdeiro, realizarão o julgamento. Lá em Apocalipse 17, 14, Cristo vai estar operando coisas terríveis sobre os inimigos. E lá diz assim: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que acham que Ele, chamados eleitos e fiéis, acham com Ele os chamados eleitos e fiéis. Lembre-se, amado, os santos julgarão o mundo. Antes, é lógico, eles vão comparecer, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para nós sermos julgados. Nós também seremos julgados, como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Né? Então, nesse julgamento da igreja, que vai ser o primeiro julgamento, nós estaremos lá para receber as premiações, as coroas que você tiver jus, as pedras que você tiver também direito, que seriam os galardões, né? Mas é uma luta que nós temos que enfrentar. E aqueles a quem for concedido participar do trono de Cristo, os chamados eleitos, fiéis, estarão com Ele em seu tratamento com o mundo, estarão com Ele no governo milenial de Cristo. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se você quiser continuar no versículo 10 também, ele fala: sim, vós, que antes não era povo, e que não tinha chamado, mas que agora sois povos e tem chamado. Amém? Então, amados, observe, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás só ataca aqueles que hão de julgar os anjos caídos, caso obtenha o prêmio do trono. Amém? Então eu pergunto, você não vai segurar firme a sua coroa? A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Ah, você pode me perguntar, mas pastor, como fazer isso? Apenas com uma decisão firme, inabalável, de ser fiel a Cristo e à luz que Ele tem dado, a despeito do preço a ser pago.
Nós temos que estar disposto a tomar a cruz e seguir Jesus. Amém? E para nós terminarmos, amado, você pode dizer para você mesmo, né? O Senhor está me treinando para o trono. Diga aí, igreja, o Senhor está me treinando para o trono, né? Porque nós temos o hábito de falar, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, graças a Deus por isso. E eu seguro firme o que tenho, para que ninguém tome a minha coroa. Amém? Segura firme aquilo que Deus tem te dado, para ninguém te roubar. Mas lembre-se, para cada porção de conflito, haverá um lucro. Amém? Por isso Paulo disse, em Romanos, no capítulo 8, verso 18, e nós encerramos aqui, os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, e não esqueça, prova, né? Não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem verdadeiramente de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.